A zona do Ramo Grande tem uma riqueza arquitetónica e etnográfica elevadíssima pela singularidade das peças e pela singularidade das construções. Do ponto de vista geográfico, geomorfológico, tectónico e até geológico, é uma zona bem delimitada que se diferencia claramente das outras zonas da ilha. Ramo Grande era, quanto a mim, a grande planície cerealífera da Ilha Terceira, porventura a maior dos Açores. Essa fertilidade da terra, para além de se repercutir nesta agricultura farta, repercute também numa pecuária exuberante. Eu diria que o Ramo Grande é um animal para zonas ricas. Tudo ali me parece um pouco mais intenso. A gente quase conhece o Ramo Grandense antes dele começar a falar. É uma pessoa que é uma pessoa serena, normalmente serena, mas festeira, que gosta muito de festas. Uma pessoa que está em paz com o seu passado. O Ramo Grande localiza-se numa das vertentes do vulcão dos Cinco Picos. Mais especificamente, localiza-se numa zona muito bem delimitada, do ponto de vista tectónico, por duas grandes falhas. A falha das Fontinhas, a sudoeste, e a falha de Santiago, a nordeste. E, portanto, a zona do Ramo Grande corresponde, do ponto de vista geográfico e geomorfológico, a essa zona delimitada por estas duas grandes fraturas. Essa zona desenvolve-se desde a Baía da Praia da Vitória até à Caldeira das Lajes, passando também pela Vila Nova. Portanto, é uma zona com uma área relativamente grande. Essa zona, do ponto de vista agrícola, é constituída por solos que derivaram de erupções do Pico Alto, ou seja, as rochas que deram origem aos solos que atualmente compõem o Graben das Lajes, portanto, a zona do Ramo Grande, são solos que derivaram de rochas, materiais piroclásticos emitidos pelo vulcão do Pico Alto, já mais na zona da Aguala. Esses materiais e esse tipo de erupção têm a particularidade de, na altura, durante a sua emissão, tendem a aplanar o terreno. Formam-se nuvens ardentes e essas nuvens ardentes tendem a tornar os terrenos tendem a atenuar o relevo dos terrenos. Daí que ia gerar solos naturalmente muito férteis. Portanto, a zona do Ramo Grande apresenta solos de grande qualidade, do ponto de vista agrícola, e também, do ponto de vista do relevo, é a zona mais plana, das zonas mais planas da Ilha Terceira. E esse tipo de relevo está associado ao tipo de erupções que ocorreram ali na zona. Há claramente uma especificidade geológica. Portanto, o Ramo Grande localiza-se praticamente todo naquela zona do Graben das Lajes, que corresponde a um abatimento geológico daquela zona. Isto faz com que a produção agrícola naquela zona seja um bocadinho diferente da produção agrícola nos outros locais. Toda a zona do Graben das Lajes, portanto, toda a zona do Ramo Grande, foi atingida por erupções do Pico Alto, num determinado período da sua história. Essas erupções foram erupções extremamente explosivas e que originaram nuvens ardentes. E essas nuvens ardentes podem originar materiais solidificados, piroclásticos, mas solidificados, que são as chamadas cantarias, ou tecnicamente, se quisermos falar do ponto de vista técnico, o nome da rocha correto é ignimbritos, portanto podem originar ignimbritos. Esses podem ser muito soldados ou pouco soldados, portanto o grau de dureza é muito variável. Na zona das Lajes, por exemplo, os ignimbritos são muito soldados e é aí que se extraíam as famosas cantarias. Porquê? Porque são rochas que apresentam
alguma coesão, mas também são fáceis de trabalhar e, portanto, fáceis de esculpir. Daí a sua utilização na construção, sobretudo nessa zona do Ramo Grande, mas em toda a ilha. Em toda a ilha existem construções em que se utilizaram cantarias ou ignimbritos retirados da zona das lajes. Noutras zonas, o grau de soldadura foi menor e, portanto, o ignimbrito está solto. Ou seja, neste caso, originou solos extremamente férteis. Essa fertilidade da terra, para além de se repercutir nesta agricultura farta, repercute também numa pecuária exuberante. O Ramo Grande sempre esteve vocacionado para a produção de cereais e, portanto, todas as casas têm, de facto, incorporado algo que tem a ver com essa produção e recolha de cereais, que faz com que as casas senhoriais tenham sempre um armazém para colocar o cereal que é produzido em abundância nas ilhas. As ilhas foram, durante algum tempo, o celeiro do país e, portanto, isto revela a importância dos Açores nesta época de produção de cereais. E o Ramo Grande conservou muito dessas características cerealíferas e de trabalhar o próprio cereal. A zona do Ramo Grande foi fundamentalmente e sempre uma zona, portanto, enfim, de cereais e uma zona, portanto, enfim, de gado. Portanto, o pão, portanto, e a carne, quem diz a carne diz também, portanto, enfim, o leite e derivados, foram sempre, portanto, enfim, as produções, portanto, enfim, por excelência, portanto, do Ramo Grande. Como lhe disse, portanto, o vinho produz-se, enfim, num veio de biscoito que atravessa, portanto, a atual Vila das Lajes. Agora, o Ramo Grande, portanto, é a terra do pão, é a terra do gado. E é uma terra, portanto, enfim, muito rica. Para além de ser a mais extensa, é possível que seja, portanto, a mais rica planície da Terceira. Aliás, na zona da praia ainda há, portanto, lá topónimos que nos fazem pensar nisso. O Vale Farto significa precisamente isso. É ali, portanto, uma zona, a entrada da praia, portanto, em pleno Ramo Grande. Creio que a expressão Ramo Grande está relacionada com essa extensa área de cultivo de cereais. Embora alguns autores também queiram significar Ramo Grande como uma expressão relacionada com impostos que antigamente eram cobrados aos habitantes das ilhas. Mas eu tenho mais apreço pela expressão Ramo Grande em oposição ao Raminho e Ramo Grande muito ligada à planície cerealífera. Uma das questões, portanto, que muito se discute em redor do Ramo Grande é a origem do nome Ramo Grande. É de crer, há uma possibilidade do nome Ramo Grande ter surgido por oposição a Raminho, Ramo Pequeno. Ou o contrário, ou Raminho ter aparecido por oposição a Ramo Grande, sendo efetivamente o Ramo Pequeno. Os defensores, portanto, enfim, desta ideia, fundamentalmente querem nos dizer que Ramo Grande deriva daquilo que poderemos considerar como uma espécie de circunscrição fiscal de antigamente. Ou seja, portanto, um ramo, portanto, uma zona de cobrança de dízimos de cereais, fundamentalmente dízimos de trigo. Dízimos esses que eram arrematados por um cobrador que ficava, portanto, com a incumbência de arrecadar, portanto, o imposto junto das populações, de maneira a saldar a sua dívida, portanto, para com a coroa e obter, obviamente, que também algum proveito de natureza pessoal. Todavia, o Ramo Grande não é só cereais, não é só pecuária. Por exemplo, no centro do Ramo Grande, por exemplo, na então freguesia, hoje Vila das Lajes, há
um veio de biscoito que vem desde o interior da ilha, que nas Lajes entra pelo Picão, que segue, portanto, até à caldeira. É de crer que a caldeira das Lajes resulte do entulhamento com lava incandescente de uma antiga, portanto, enfim, baía. E nesse veio de biscoito, obviamente, que se produziam outras coisas. E essa produção, portanto, enfim, de coisas diferentes, acaba por criar no ramo grande também uma economia multifacetada. Fundamentalmente, nesse veio de biscoito, cultivava-se a vinha, nesse veio de biscoito, cultivava a fruticultura, nesse veio de biscoito extraíam-se, por exemplo, lenhas. Ainda no caso das Lajes, e isto tem a ver inclusivamente com o nome da então freguesia Osvila, havia, portanto, uma sucessão de pedreiras, portanto, curiosamente, uma pedra muito moldável, e essa pedra moldável das Lajes estará talvez na gênese daquilo que alguns consideram quase que um estilo arquitetónico peculiar e que também se desenvolve, portanto, enfim, na região, portanto, enfim, do Ramo Grande. Acerca da arquitetura do Ramo Grande, são tantas as certezas quanto as dúvidas. Fundamentalmente também não se sabe quando é que nasceu, portanto, a chamada arquitetura do Ramo Grande. Que me lembre, há duas teses, portanto, enfim, que vulgarmente se utilizam. Uma delas diz que a arquitetura do Ramo Grande é consequente da última queda da praia, de 1841, e que essa arquitetura é resultado, diria eu, que de uma reconstrução exemplar, talvez que guiada pelas exigências técnicas do administrador José Silvestre Ribeiro. Outros, através da averiguação das datas de construção de tais casas, datas que estão expressas na frontaria, portanto, enfim, dos edifícios, dizem que essa arquitetura é uma arquitetura tardia, relativamente tardia, tendo por referência, portanto, a queda da praia de 1841. São casas da década de 1870, de 1880. Se calhar decorreu muito tempo para serem o resultado da reconstrução, portanto, decorrente, portanto, enfim, do terremoto. Aventa-se então a possibilidade de essa arquitetura, de esses belos exemplares de casas, poderem ser resultado, eventualmente, da extinção do morgadio, que surge na década de 1860, que suscita a distribuição de riqueza por mais gente, riqueza essa que depois é exteriorizada na construção destas casas. Uma coisa é certa, em referência à arquitetura do Ramo Grande, em referência à caracterização da arquitetura do Ramo Grande, mais do que os historiadores, mais do que os técnicos, eu diria que foi Vitorino Mésio, poeta e romancista da praia, portanto, natural de coração do Ramo Grande, que no seu Corsário das Ilhas acaba por fazer, portanto, uma caracterização, portanto, muito curiosa destas casas, portanto, enfim, do Ramo Grande, que ele diz que transportam, portanto, enfim, uma alma tradicional que nada tinha a ver com a frivolidade do tempo em que ele escreveu. É indissociável falar-se da arquitetura do Ramo Grande do ignibrito, ou seja, a matéria-prima a partir da qual as casas são construídas. Isto ocorre justamente nesta faixa nordeste da Ilha Terceira, que abrange, na zona mais a sul, as freguesias da Fonte do Bastardo e de Porto Martins e Cabo da Praia. No outro lado, do norte da ilha, vai até às Quatro Ribeiras e à Algova, sendo que
As freguesias centrais, onde essa expressão arquitetónica mais se nota e que coincidem justamente com a planície cerealífera, são Lages, Fontinhas e São Brás. Ocorrendo também na freguesia de Santa Cruz, na sua zona não urbana, mas sim rural. Portanto, conjugam-se aqui dois fatores. Uma riqueza do solo que permite uma produção cerealífera relativamente grande e uma riqueza de uma matéria-prima que é uma pedra suscetível de ser utilizada na construção civil. Portanto, delimitamos o espaço onde ocorre esta expressão arquitetónica. Importa agora talvez ter em conta um outro aspecto, que é o tempo em que isso ocorre. A arquitetura do Ramo Grande ou a Casa do Ramo Grande está relativamente balizada cronologicamente. Desde logo, e falaremos a seguir, elas têm umas características de marcas de propriedade, ou seja, grande parte dessas espécies arquitetónicas estão datadas na sua fachada. A expressão mais antiga é de 1866 e entram já algumas construções pelas primeiras 2 e 3 décadas do século XX. Mas, já na entrada do século XX, nós já não estamos no cerne do período da construção da expressão arquitetónica designada por Casa ou Arquitetura do Ramo Grande. Já estamos num sucedâneo. Interessa-nos situarmos nas décadas de 70 e 80 do século XIX, que é quando estas edificações assumem as características que nós conhecemos. Não há uma certeza absoluta quanto à razão pela qual isto ocorre nesse período. Um historiador e investigador, José Guilherme Reis Leite, defende que terá sido a extinção dos morgadios em 1864 que permitiu a divisão das grandes propriedades e a venda em parcelas de terreno mais limitadas a um maior número de pessoas. Pessoas essas que passaram a explorar a planície cerealífera e passaram a ter a possibilidade, porque tinham a pedra também nos seus terrenos ou nas suas proximidades, a edificar ou a melhorar as casas que já porventura existissem. Portanto, situa-se no período da segunda metade do século XIX, mais especificamente a partir de 1866, com predominância nas décadas de 70 e 80 do século XIX, a construção das casas do Ramo Grande. As características fundamentais dessas casas não são tipológicas, são formais. Ou seja, a casa do Ramo Grande é uma casa idêntica e decorre de modelos das casas do século XVIII, da casa popular rural do século XVIII. Porventura, ela é uma casa mais erudita pelas suas decorações, aparente uma solidez maior e uma harmonia construtiva muito vincada. Mas os modelos da casa, a casa em L, a casa de 2 pisos ou a casa em retângulo com cozinha adoçada, são modelos já pré-existentes. Isto leva-nos a concluir que, porventura, algumas casas não foram construídas de raiz, mas foram modificadas nesse período. Não há, porém, certezas em relação a essa matéria. Mas o que interessa essencialmente aqui para nos aproximarmos da definição do que é a arquitetura do Ramo Grande é aquela arquitetura que utiliza a pedra wingnibrito com uma expressão muito forte em lajes ao longo de toda a construção arquitetónica, nas molduras, nos cunhais, nos socos, nas construções complementares da habitação de apoio agrícola, nomeadamente as caixas de água, que são um fenómeno interessantíssimo. Sabemos que na ocasião não existia água canalizada, existia água em chafarizes públicos, e algumas casas têm, e ainda hoje são visíveis, caixas de água feitas com grandes blocos de pedra de ingnibrito, as coberturas dos telheiros dos chiqueiros do porco e as casas para o rumo dos carros de bois com coberturas em grandes lajes de pedra. Portanto, a utilização desta pedra é a expressão fundamental da arquitetura do Ramo Grande. Dá-lhe solidez, dá-lhe elegância, dá-lhe erudição. Acima de tudo, nós não encontramos a utilização de pigmentos na cal, encontramos o branco
sobre a pedra escura, do igníbrito. Essa expressão, esse contraste entre o branco e o escuro da pedra marcam essencialmente esta arquitetura. Esta arquitetura desenvolveu-se essencialmente no período já referido, entrou um pouco pelo século XX até aos anos 30, até aos finais dos anos 30. A partir daí, com a inutilização das pedreiras que existiam na planície cerealífera que deu lugar à pista de aviação e com a introdução dos novos materiais, nomeadamente o betão armado na construção civil, deixaram de se construir as casas ditas do ramo grande ou a arquitetura do ramo grande. Hoje em dia é uma herança patrimonial de elevada importância, sabendo-se, porém, que a adaptação dessas casas às condições necessárias para o conforto atual também nem sempre tem sido a mais feliz. Porventura, ocorrem situações de alterações indesejáveis, quando, naturalmente, com o evoluir dos tempos e a necessidade dos habitantes, as casas têm de se modificar. Elas podem se modificar com cuidado, com precauções, de modo a não as descaracterizar em absoluto. Porventura, uma das coisas que mais as pessoas estimam na arquitetura do ramo grande tem a ver também com aquilo que falei, com as marcas de posse. Relacionamos isso, porventura, com os novos proprietários que quiseram marcar as suas novas habitações, as suas construções, inscrevendo ou incluindo nas fachadas cartelas com monogramas da sua família, com as datas de construção ou com alguns outros elementos, nomeadamente a coroa do Espírito Santo. Daqui também podemos ligar e fazer uma referência à abundância que existia nessa zona territorial que dá pelo nome de Ramo Grande, que se expressa também, desde logo, no gado que era utilizado no cultivo das terras, nas planícies cerealíferas, que é chamado o gado do Ramo Grande. Agora, como é que aparece o ramo grande? É impossível dizer que teve origem neste ou naquele animal, ou neste ou naquela raça, ou neste ou naquele conjunto de animais. Mas temos que pensar a coisa de outra forma, que é, imagine, portanto, por volta de 1430, são lançados na ilha diferentes espécies de animais, entre os quais bovinos. Exatamente porque se previa uma colonização em breve das ilhas e para que esses primeiros colonos tivessem alguma coisa para se alimentar, soltou-se para o mato cabras, ovelhas, bovinos, coelhos, alguns, enfim, variedíssimas outras espécies. E esses animais, obviamente, que se misturaram. E de onde é que eles vieram? Eles tiveram origem nas zonas mais próximas de onde as caravelas partiam. Nós sabemos, portanto, por exemplo, saíram muitos do Algarve. E, portanto, o que se criou aqui nas ilhas foi uma mestiçagem enorme dos animais que existiam nas localidades de onde vinham e de onde saíam as caravelas. Portanto, desta amálgama que se criou de mestiços, foi necessário selecionar animais que correspondessem às necessidades, ou seja, animais possantes para trabalhar a terra, que servissem, portanto, de meio de transporte e que transporte de mercadorias e que também dessem algum contributo para a alimentação humana, ou seja, o leite e a carne. E, portanto, do que existia de bovinos na ilha, o homem foi selecionando esses animais de grande porte que nós conhecemos como o ramo grande. E, portanto, esses animais não apareceram assim. Esses animais tiveram que ser feitos pelos próprios, feitos, obviamente, entre aspas, ou seja, selecionados do que havia de animais existentes na ilha, através de cruzamentos muito bem estudados e empiricamente bem estudados. A conclusão a que chegamos é que o ramo grande partilha um património genético de certa forma semelhante
ao das outras raças. Ou seja, ele não advém diretamente das outras raças. Ele partilha exatamente daquilo que disse, que é de uma miscelânea de todas elas. Ou seja, podemos pensar naquela situação do povoamento das ilhas em que são lançados animais, são lançados bovinos. Uns podiam ter vindo do norte, a maior parte deles do Algarve, uma raça muito importante no Algarve que está praticamente extinta, que é a garvonesa, que é de todas as raças portuguesas a que está mais próxima das raças açorianas. Quais são as raças açorianas? As catrinas, que se ouve imenso falar, que estão ligadas, de certa forma, ao touro bravo da terra, certo? Portanto, temos garvonesas, as catrinas, o touro bravo da terra e o ramo grande. Essas são as raças de bovinos açorianos. E tem lá a garvonesa como sendo a mais próxima. Infelizmente, o ramo grande, como todas as raças autóctones, com a industrialização, com a mecanização da agricultura, enfim, perde interesse. E aí há um movimento internacional que alerta exatamente para o perigo de extinção dessas raças locais. Através da FAO, portanto, gera-se um clima extremamente propício para a preservação das raças domésticas em perigo de extinção. E assim, o ramo grande, que estava em risco, infelizmente, de desaparecer, retomou novamente o seu lugar na agricultura moderna. Obviamente que se expandiu, existe mais ou menos em toda a ilha, em várias ilhas, existe em São Jorge, existe em Santa Maria, existe em São Miguel. Portanto, com esse renascer, pretende-se exatamente que uma raça regional, como uma raça autóctone, se mantenha. E, portanto, como disse, a raça tem sempre uma ligação, o conceito de raça tem sempre uma ligação cultural. Ora, o ramo grande é uma área da ilha que tem especificidades geológicas, tem especificidades ambientais de flora, inclusivamente, de recursos hídricos. Portanto, há uma diferença grande entre aquela área e a restante parte da Ilha Terceira. Isso levou a que o homem, ao longo dos tempos, vá utilizando estes vários elementos e incorporando naquilo que possa ser uma cultura do ramo grande. Cultura essa que passa, primeiro, pelo aproveitamento das pedras que estão disponíveis. E as pedras que estão disponíveis têm uma gênese vulcânica, mas têm uma dureza completamente diferente das dos outros sítios, e depois também têm uma forma muito fácil de serem trabalhadas, que permite talhá-las mais pormenorizadamente e trabalhá-las com menos dificuldade e incorporá-las naquilo que são as construções do ramo grande. Ou seja, a arquitetura do ramo grande e a utilização da pedra, nomeadamente da cantaria do ramo grande, faz com que haja construções específicas e únicas naquele local, com o uso de uma pedra que também é propícia daquele local. Paralelamente, e utilizando a geologia, há um conjunto de elementos de cariz, quer etnográfico, provavelmente alguns de cariz mais arqueológico, que se traduzem em singularidades nos Açores. Acho que não existe em nenhuma outra parte dos Açores, mesmo a nível religioso, uma unidade cultural, religiosa, semelhante àquela que é o ramo grande, que é uma unidade. Esta unidade passa, não podia deixar de ser, passa também para o fenómeno religioso. É preciso também dizer que o ramo grande é uma das zonas menos acidentadas dos Açores. É uma planície. E há muito poucas planícies nos Açores. Portanto, o terreno é menos agreste, menos agressivo, mais dócil.
E as pessoas tiveram, eventualmente, uma religiosidade também a partir daí, eventualmente mais pacífica. Nós fomos, quem trouxe a religião juntamente com o povoamento foram os franciscanos, que trouxeram consigo o Espírito Santo, a devoção ao Espírito Santo, que ainda hoje se mantém muito mais do que noutros lugares do nosso país. Mas a nível da religiosidade, a nível de prática religiosa, o Ramo Grande tem uma prática religiosa, julgo que superior ao resto da ilha, sobretudo à zona central da ilha. Tem uma participação laical também muito forte. Tem uma identidade paroquial muito concentrada. As pessoas têm uma identidade de paróquia, uma ideia de paróquia como comunidade, como vivência comum da religiosidade, também muito vincada. E também tem as festas religiosas populares, também são muito características. Tem procissões muito bonitas, tem devoções muito bonitas nas suas procissões de verão e tem sobretudo e aquilo já gostava de falar a seguir, tem sobretudo uma ligação Espírito Santo e hierarquia muito próximas, coisa que não acontece, julgo, em quase mais nenhuma outra zona, não só da Terceira, mas também dos Açores. Aqui na zona do Ramo Grande, eu gostava de realçar uma coisa que pelo menos na Terceira é muito única, que é a muita proximidade entre a Igreja, instituição, hierarquia, com o sacerdote, etc., etc., e o fenómeno Espírito Santo. Como sabemos, o fenómeno Espírito Santo é um bocadinho, apesar de ser um fenómeno religioso, cristão, católico, é um bocadinho paralelo à prática religiosa comum da fé dos cristãos, das paróquias, das igrejas, das missas, dos sacramentos. Tanto que os impérios muitas vezes estão distantes, ou bastante distantes das igrejas, para vincar essa diferença. É o império da liberdade, é o império do Espírito Santo que sopra onde quer, em que o antipoder, o anti-hierarquia, o anti-estrutura social. Uma criança pobre, isto está espalhado em todos os Açores, não é só no Ramo Grande, uma criança pobre recebe a coroa e o cetro do imperador, do homem mais poderoso da terra. Chama-se imperador. Pode uma criança, o poder do Espírito Santo só por onde quer. E este é o ideal do Espírito Santo que muitas vezes eles não veem na igreja. No Ramo Grande, o Espírito Santo, as festas e a devoção ao Espírito Santo sempre esteve muito ligado e sempre foi muito conduzido, mais do que em outros lugares, pela igreja hierárquica, pelas paróquias. E há uma coisa que distingue nitidamente o Espírito Santo no Ramo Grande do Espírito Santo noutros lugares, que é exatamente o dia de Bodo. O dia de Bodo, que é o dia de Pentecostes, o domingo de Pentecostes, o primeiro, e depois a oitava de Pentecostes, o segundo domingo de Bodo. Estes dois domingos adquirem aqui no Ramo Grande uma dimensão única, e eu falo sobretudo da Vila Nova e também das Lajes, que são dois lugares de peregrinação até ao fenómeno Bodo do Espírito Santo. Nos últimos 3/4 do século, podemos de certa forma dizer que se inverteu um tanto a função do Ramo Grande. E a função do Ramo Grande inverte-se fundamentalmente em virtude da eclosão da Segunda Guerra Mundial, em virtude das incidências da Guerra Fria, em virtude fundamentalmente da construção da base das Lajes, que faz com que se altere o caráter e a função da própria planície do Ramo Grande. A ligação à base abriu horizontes, de alguma forma. Seja porque naquelas freguesias ali ao lado se consumiam alguns produtos que não havia noutros sítios,
seja porque a riqueza que também havia naquela zona permitia isso, e temos gente daquela zona com os olhos muito abertos. Eu acho que a chegada da base e dos americanos desnorteou um bocadinho essa unidade. E nós vemos hoje, para já, o celeiro da ilha foi abrangido quase totalmente pela zona do aeroporto e da base. E depois a chegada de estrangeiros, a chegada de pessoas para trabalhar na base e para trabalhar em empregos indiretos, tudo aquilo que a base criou uma divisão e um fenómeno que desestabilizou aquilo. Não posso dizer que isso é um acontecimento negativo, antes pelo contrário, mas que desestabilizou o fenómeno unidade, Ramo Grande. Efetivamente, portanto, a pista das Lajes corta uma parte substancial, portanto, do Ramo Grande, ocupa uma parte fundamental do tal veio do biscoito de que lhe falei, portanto, na zona das Lajes, denominada, portanto, enfim, zona das bugias. E de facto, portanto, nos últimos 3/4 de século, a vida no Ramo Grande alterou-se completamente, porque houve uma quantidade, portanto, enfim, grande de assalariados e trabalhadores agrícolas e pequenos proprietários que trocaram, portanto, de função, trocaram de profissão, deixaram, portanto, o amanho das terras para se empregarem, portanto, enfim, na base das lajes. Base das lajes essa que, felizmente, estamos a falar da base das lajes agora num tempo mau, mas base das lajes que durante quase 3/4 de século foi um fator, portanto, enfim, de dinamização da economia, de progresso económico, de progresso social. O Ramo Grande é mesmo uma unidade que se diferencia do resto da ilha em muitos costumes e em muitas formas de viver, desde a geografia, e acho que quando falamos de Ramo Grande nunca devemos esquecer qual é o fenómeno geológico ou geográfico que preside ao Ramo Grande, que é a Serra de Cume. Na minha opinião, é a Serra de Cume. A Serra de Cume consegue criar um microclima até para o nosso Ramo Grande. E esse microclima cria outras condições físicas, de produção agrícola, mesmo culturais, nesta unidade que é o Ramo Grande, que se expandiu, porque era uma zona de alguma riqueza, de alguma opulência. A gente vê pela arquitetura do Ramo Grande, vê até pelo legado autóctono, e, portanto, a doçura do clima e da falta de acidentalidade geográfica ajuda a criar um povo, uma zona da ilha também mais propícia ao desenvolvimento. Então gera-se um desenvolvimento eventualmente mais unívoco, mais semelhante, com menos desigualdades, com muito menos desigualdades sociais do que noutras partes. Há uma grande diferença cultural entre as pessoas do Ramo Grande e o resto da ilha? Não, é evidente que não, porque toda a gente está em interação, mas há no fundo manifestações culturais mais arraigadas no Ramo Grande do que em algumas outras zonas da ilha. Tudo ali me parece um pouco mais intenso, porque as coisas feitas naquelas freguesias, eu não posso ir a muito atrás porque não tenho dados para isso, mas o que eu acho é que as coisas feitas naquelas freguesias tomam um nível de intensidade por parte das pessoas. As pessoas empenham-se de tal maneira nas atividades que as transformam, não está aqui em causa mais ou menos qualidade, mas com uma intensidade diferente. O Ramo Grandense tem uma visão ampla da vida. São pessoas orgulhosas da terra onde pertencem. Os terceirenses normalmente são assim. São pessoas festivas, tal como os outros terceirenses, mas são pessoas que se habituaram a uma amplidão de vida.
até porque fisicamente nasceram em espaços normalmente largos, as casas estão afastadas, mas não muito umas das outras, as ruas são largas. A cultura de bem acolher é um dos fenómenos mais bonitos de toda a ilha, mas também, e talvez especialmente do nosso ramo grande. A gente quase conhece o ramo grandense antes dele começar a falar. É uma pessoa que é uma pessoa serena, normalmente serena, mas festeira, que gosta muito de festas. Uma pessoa que está em paz com o seu passado.